A paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos do Instituto El Shaddai. Também aqui eu quero, com muita honra, também cumprimentar os nossos irmãos que fazem parte dessa grande família que só cresce do Teologia Não Esfria. Nessa videoaula, se assim eu posso chamar, nós vamos continuar sobre o assunto da questão das versões modernas, justamente o que faz parte da nossa matéria sobre bibliologia / manuscritologia bíblica. Fique conosco aqui, pegue seu material para as anotações. Também quero que você pegue aí a grande parte de versões que vocês têm em mente. E aqui, obviamente, nós vamos fazer uma defensoria pelo texto majoritário, pelo texto recebido. Ou seja, as boas e tradicionais e antigas versões bíblicas. Os porquês. Eu faço um elenco de informações durante as nossas aulas. Por isso, é óbvio que se você não vai achar todas as nossas aulas no modo público, faço questão que você entre em contato conosco no WhatsApp que vai estar fixado aqui no primeiro comentário dessa videoaula. E nós podemos aqui disponibilizar para você todo o material disponível para que você possa aí do outro lado estudar com mais esmero sistematicamente sobre essa matéria. E manuscritologia é a primeira vez que nós colocamos na grade do Instituto El Shaddai, que completará em 2026, aqui em novembro, 8 aninhos. Faça parte desta história. Eu queria que você aí analisasse alguns versículos. Tenho pelo menos 200 versículos estudados e algumas complicações. Tiraram perícopes inteiras, palavras primordiais, julgo eu, inteiras, e isso causa pelo menos uma desconfiança e os porquês que eu venho analisando, junto com outros estudantes e teólogos, eu particularmente há mais de 20 anos tenho analisado. E só agora que eu lancei essa matéria, bibliologia / manuscritologia. Recomendo aos senhores, com muito prazer, algumas literaturas que eu já recomendei em videoaulas anteriores, como, por exemplo, Paulo Anglada. Também um livro do pastor Altair Germano, que fala sobre manuscritologia bíblica. Sensacional. Tenho ambos. Também recomendo a vários vídeos que tem aqui nessa plataforma, referendando o Dr. Wilbur Pickering, retratando sobre a família 35 e os porquês. Ele faz os devidos gotejamentos, algo que, por exemplo, estas novas versões não fizeram. É claro, irmãos, que nós estamos falando aí de desde 1881, onde os teólogos britânicos Foss Westcott e também John Anthony Hort, estes dois senhores revolucionários, aspas, as tais versões. E vou falar aqui algo particular, desprezando todo o texto recebido, desprezando toda a história até o século XIX, porque não tinha essa celeuma. Mas devido a esses dois senhores, com todo o devido respeito, se baseando justamente em dois códex, dizendo eles, sendo os melhores e mais próximos dos originais, são eles, elenco aqui, o Códex Sinaíticos e o Códex Vaticano, contra a boa e tradicional, o bom e tradicional texto Receptus, causou ali um boom teológico, alavancando a ultracrítica e expondo problemas que até então não tínhamos. Você do outro lado, qual é a versão que você tem em mãos? Você poderia estudar comigo e entender os porquês que ainda vale a pena você ter esses exemplares antigos e tradicionais, citando aqui Almeida Corrigida Fiel, Almeida Corrigida e também a versão do Rei James, a King James Version 1611, pela BB Books. Sensacionais versões bíblicas. Veja bem, não sou antiquado
eu estou aqui sendo redundante para os nossos alunos, mas me expondo a um modo público, não sou antiquado. Preste bem atenção na questão de você justamente modernizar algumas palavras, sem, preste bem atenção mais uma vez, mexer nos textos e retirar palavras que eu julgo aqui, que faço coro com outros teólogos muito melhores do que a minha pessoa e outros estudantes, julgo, pelo menos, nós analisarmos estes textos. Nessa videoaula aqui, eu quero propor algo que eu também não fiz até então com os nossos alunos do Instituto El Shaddai, alguns versículos, entre pelo menos 200. E eu quero causar, pelo menos do outro lado aí, um senso de análise, de questionamento, porque até então você não vê questionamento a essas versões modernas. Há um perigo. Estas versões modernas que estão aliadas com o ecumenismo atual. Basta você se aprofundar comigo e também investir tempo para, pelo menos, achar estranho o porquê tiraram algumas perícopes e porquê tiraram algumas palavras. Vale a pena você ficar comigo. Pegou a sua caneta? Pegou as suas versões bíblicas? Mais uma vez, eu queria que você deixasse aí nos comentários qual é a Bíblia que você adota para estudar e explanar via púlpito. Eu explico em detalhes os porquês que eu, particularmente, me desculpe a redundância, eu friso justamente em púlpito e estudos a Corrigida Fiel, o Almeida Corrigida. Aí é uma outra videoaula que você pode ter aí no conforto do seu lar e você vai entender os porquês. Então, por exemplo, irmãos, eu quero pegar com vocês aqui Marcos capítulo 6, o versículo 11. Abre especificamente na Corrigida. Marcos 6 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: E quando alguns vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Preste bem atenção o que vai dizer, pelo menos, a Almeida atualizada. Vamos lá em Marcos 6 e 14, que diz o seguinte. Vamos ler, vamos ver se você percebe o que tiraram. 6 e 11. Texto crítico, Códex Vaticano e Códex Sinaíticos, onde se baseiam. Vamos lá. 6 e 11. Diz assim: Se algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam os pés em testemunho contra eles. Cadê a outra parte do versículo? Aonde está Sodoma e Gomorra? Você não acha estranho? Eu vou elencar outros, tá? Se você está gostando, deixa o seu like. Procure entender melhor sobre o que eu estou expondo. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco que você vai entender um pouco melhor, tá bom? Vamos em outro texto aqui, por exemplo, que eu poderia também citar aos senhores, o capítulo de número Mateus 6 e 33. Mateus 6 e 33. Você vai... Eu sei que você já sabe decor, né? Eu estou aqui com a Almeida atualizada, que também tem os seus gotejamentos. Não é uma versão totalmente espúria como eu advogo. Mas olha o problema, irmãos. Você já sabe, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Corrigida Fiel e Almeida Corrigida. Já na Almeida atualizada, buscai em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino e justiça de quem? Você não prestou atenção direito, né? Almeida atualizada. Abra o Almeida atualizada. Aonde está o reino? De quem que é esse reino? Procurem. Na Almeida atualizada. É pelo menos para a gente refletir. São alguns versículos que eu estou tentando expor para vocês raciocinarem aí na sua casa. Já Almeida Corrigida Fiel, outro versículo, entre tantos que tem, hein? Mateus 9, versículo de número 15, é isso mesmo? 13. Mateus 9 e 13. Vamos lá. O que diz a Corrigida Fiel e Almeida Atualizada. Aonde eu foco mais, tá? Eu tenho todo o cuidado com a NVI 2023 e a nova Almeida Atualizada. Calma lá, eu sei que você deve ter uma. Espere eu expor pelo menos aqui. Irmãos, eu vou pegar aqui ó, a palavra dos técnicos, né? É só um gotejar de aula. Anterior a esta videoaula que você está assistindo, tem pelo menos 6 retratando sobre esses senhores que eu citei no começo do livro, os senhores que mudaram ali a questão das versões em 1881, outro parâmetro, outra vida, e o porquê que trouxeram alguns problemas. Mateus, capítulo 9, versículo 3, vai dizer o seguinte, na versão corrigida fiel, a qual eu adoto mais do que a corrigida, tá bom? Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, vírgula, ao arrependimento. Ingrediente essencial, arrependimento, que faz parte do início do ministério público de Jesus Cristo, de João Batista, no que tange o seu início das suas pregações, do que Paulo pregara, do que Pedro, depois do batismo no Espírito Santo, o ingrediente essencial, inicial das homilias iniciais desses que eu citei, arrependimento é base bíblica, senhores. Vamos ler em Mateus capítulo 9, versículo 13, na Nova Almeida Atualizada. Vão, aprenda o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. Aonde está o arrependimento? É pelo menos para os senhores pensarem aí do lado, tá? Do outro lado. Pensem, por favor. Quero que vocês, pelo menos, pensem. Por favor, irmão, pensem. Em nome de Jesus, analisem com cuidado. Faça parte do Instituto, venha entender o que é manuscritologia bíblica. Estes senhores, irmãos, que eu citei, tanto o Westcott e também o Hort, estes dois senhores, ambos acabam colocando confusões. Na verdade, eu vou aqui contextualizar. Estas versões acabam perturbando o arraial, especificamente pentecostais. Eu estou aqui pendendo para o lado dos pentecostais, porque grande parte dos pentecostais e até neo creem em milagre, creem em manifestações. E acabam descredibilizando isso também. Se você ficar comigo, quem sabe numa outra videoaula eu vou demonstrar versículos que ofuscam milagres e são perigosos. Mateus 17 e 21, por exemplo, você vai ver aí em várias versões, mas na Almeida Atualizada, você vai ver um problema também aí na Mateus 17 e 21. Marquem aí para vocês analisarem em casa. Corrigida versus NAA e a NVI. É porque o tempo é curto, eu não quero aqui ser enjoativo, tudo bem? Também, irmãos, em Mateus capítulo 18 e versículo de número 12. Mateus
capítulo 18, versículo 11. 18, 11 de Mateus. Na Almeida Revista Atualizadas tem colchetes, tá? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Por isso que eu falei que eu tenho minhas ressalvas com a Almeida Revista e Atualizada. Eu tenho minhas ressalvas. Esse versículo está em colchetes. No rodapé de grande parte dessas versões modernas está lá ó, as palavras que estão, ou os versículos que estão em colchetes. Não fazem parte dos melhores manuscritos, não fazem parte dos originais. Olha só, irmãos, na Corrigida Fiel você vai ver esse versículo, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele veio, Jesus Cristo veio para isso. E esse versículo, por exemplo, não está nesta versão. É para a gente, pelo menos, refletir aqui, por favor. Você abra também Marcos, capítulo 1, versículo 14. Estou finalizando, senhores. Tem outros versículos, tá? Marcos, capítulo de número 1 e o versículo 14, eu vou abrir na NAA. Tudo bem? NAA, Marcos 1 e 14. Abriu na NAA? Ok. Agora abra na Corrigida Fiel também. Te dou um tempo. Se você tem a Almeida Corrigida Fiel, abra aí. Vai dizer o seguinte, Marcos 1 e 14, Corrigida Fiel. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Vamos para NAA, mesmo versículo, 1 e 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Cadê o reino? Parece pouco para você. Para mim, eu não acho. Eu não acho, tá? Então, irmãos, eu vou finalizar, porque eu estou só fazendo menção de alguns versículos, entre mais de 200 que eu estudei, eu vou expor em uma outra videoaula, em um outro vídeo, para que você possa entender porque eu tenho ressalvas suficientes para que nós não possamos adotar definitivamente, veja bem, não é para jogar fora. Você pode comparar principalmente algumas palavras, eu sou a favor. Enxúndia nas ilhargas que está em Jó, o que seria aquilo lá, enxúndia nas ilhargas? Gordura na cintura, na região da cintura, ok, atualizem. A palavra ela é viva, o português ele é vivo, ok. Mas não mexam ou não tirem versículos. Por favor, irmãos. Tem mais de 200 e eu não estou sozinho. Sabe por quê, meus irmãos? Teologia, ó, não esfria.